Olá, queridos amigos, bom dia. Deus abençoe sua vida. Estamos nessa manhã aqui reunidos para um propósito. Então, desde já, eu já quero desejar um ótimo café da manhã para você, uma ótima escola bíblica dominical para você. Estamos começando a escola bíblica dominical da Igreja Batista Nova Jerusalém. E eu quero pedir desde já para você que está nos assistindo, tá? Que você pegue o link aí que foi mandado para você, aí pelo WhatsApp da igreja, você que pegou o link aí, já pega esse link, já repassa esse link para os seus grupos de WhatsApp, para os seus familiares, repassa esse link aí para a sua família, para que eles também tenham a oportunidade de participar da escola bíblica dominical, né? Para que eles possam, junto conosco, também construir conhecimento. Quem sabe Deus não separou esse momento para falar no coração desse familiar. E só depende que você mande esse link. Queremos também, Tamires, nessa manhã, pedir desde já o seu like e aí o seu amei, porque isso impulsiona a nossa publicação no Facebook da igreja. Quero lembrar que isso está sendo transmitido, a escola bíblica está sendo transmitida pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Então você tem dois links aí. Ou a pessoa pode assistir pelo Face, mas eu não tenho Face. Ela pode assistir pelo YouTube. Quero dar meu querido bom dia para você que está na sua casa participando da nossa escola bíblica dominical e quero dar bom dia para você que está na igreja, na nave da igreja aí, sentadinho no banco aí com os nossos irmãos, assistindo a gente no telão da igreja. Que Deus abençoe sua vida, abra o seu coração, você que está em casa já pode pegar o seu cafezinho aí na mão, reunir sua família na sala, porque hoje nós temos algo muito importante para falar para você sobre o poder de transformar que tem o Evangelho. Esse poder que o Evangelho tem de reconciliar o homem com Deus, consigo mesmo e com todos. Então, em primeiro lugar, com Deus, consigo mesmo e com todos. Então, querido, fique conosco e nós vamos, nesse momento, falar com Deus para que a gente possa, assim, construir o nosso conhecimento. Já pegue sua Bíblia, junte sua família e vamos falar com Deus. Pegue o caderninho. Bom dia, irmãos. Desculpa, Tamires, eu não dia. te dei a oportunidade de dar bom dia. Pois é, mas não vai passar em branco. Bom dia, queridos. Bom dia, William. Pra gente é um prazer estar aqui nesse último domingo desse mês de julho, compartilhando com os irmãos o aprendizado da palavra do nosso Deus e finalizando aí o mês Reconecte-se. Então, que o Senhor ele possa falar aos nossos corações, receber esse culto de louvor e adoração a Ele e que nós possamos ser cada dia mais transformados pelo poder do Evangelho. Vamos orar, William? Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, essa oportunidade que temos de aprendermos juntos. Obrigado pela Tua palavra, Tua revelação que é deixada para nós. Que o Senhor possa continuar usando a vida dos Teus filhos, que o Senhor possa abrir nosso entendimento, que o Senhor possa abrir os nossos pensamentos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores e estamos aqui na condição de pecadores, porém lavados e remidos no Teu sangue. Então que o Senhor possa, por favor, Deus, em nome de Jesus, nos dar direção para que possamos juntos aprendermos mais da Sua palavra. Limpe nossos corações de toda tristeza, de toda frustração, de todo pecado, de tudo aquilo que não Te agrada, para que possamos estar totalmente livres e desimpedidos para ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento, Senhor. Assim Te pedimos direção e Te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, nós hoje temos algo muito importante para falar para você, né, Tamires? Porque muitas pessoas, elas estão atravessando, assim como todos nós, momentos de terremoto, momentos turbulentos na vida, momentos em que elas se perdem devido a tanto tremor que tem aí por aí na vida dela, pessoas que em meio ao tremor, aos terremotos, ao balanço do barco, estão desanimando, estão desistindo e não estão encontrando um motivo para se reconciliar com o Pai. Muitas pessoas estão distantes de se reconciliar com Deus, porque elas acham, e aí eu falo também para você que já foi crente, para você que já buscou a Deus algum dia na tua vida, você tem uma fé muito grande em Deus, mas por algum motivo você se desviou
ou você nunca teve nenhuma experiência com Deus. Eu quero desde já falar para você que não importa o momento de turbulência que você está passando na sua vida, os braços do Pai sempre estarão abertos para você, como foi falado pelo Raul lá na igreja, né? Quando ele falou sobre o filho pródigo, no último domingo à noite lá na igreja. Então, Deus está de braços abertos para você nessa manhã. Não importa o terremoto que está passando na sua vida. Não importa você também que é crente e está passando por uma dificuldade. Você que está passando por um momento de prisão e de aprisionamento na tua mente, no teu coração, por algum sentimento, por ansiedade, por culpa, eu não sei o que tem prendido você, meu querido irmão cristão. Mas eu quero trazer junto com o Tamires para você nessa manhã uma palavra de liberdade, uma palavra de reconciliação para que você entenda que mesmo em meio a tudo que temos vivido, o projeto de Deus não perdeu o sentido para a tua vida e nem para a nossa. Amém, William. E quando você fala isso, né, William, nos remete justamente a esse tema, né? Esse poder de reconciliar que só o Senhor Jesus e o Evangelho têm na nossa vida. Verdade. Né? E quando você falou, é muito real isso. Nosso Pai está sempre de braços abertos para nos reconectar. Né? O Senhor Jesus está sempre nos convidando, nos chamando, não só para nos reconciliarmos a nós mesmos, mas também sermos agentes de reconciliação isso é na muito vida importante. de outras pessoas. É uma missão. Né? E isso é muito importante para você que, né, tem sido aí nosso aluno assíduo, que ao longo desses domingos já tem nos acompanhado a nossa EBD, já tem entendido a necessidade de se reconciliar, de se reconectar com o Pai. Agora é importante nós finalizarmos o mês dizendo que você também não só foi chamado para se reconciliar com Deus, como também ser agente de reconciliação na vida de todos aqueles que te cercam. Então, pensando nisso, vamos te convidar a abrir aí sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, uma história muito linda, né? Muito conhecida de alguns, mas que traz pra gente nesse dia, nessa manhã, verdades maravilhosas vindas do nosso Pai. E aqui nós entendemos que os projetos, os planos de Deus para nós, para aqueles que nos cercam, para os nossos familiares, para todas aquelas pessoas, né, que estão próximas a nós, ele é muito maior do que aquilo que a gente possa pensar, imaginar ou até mesmo achar que é essencial ou indispensável na nossa vida, né, William? Nós estamos falando justamente do apóstolo Paulo e de Silas nessa ocasião. Então, você que já está com sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e a gente vai começar a ler a partir do versículo 19. É uma história, tá? É uma narrativa verídica que nós cremos, né? E que você talvez já conheça. Talvez você tenha ouvido como uma forma de bordão em muitos para-choques, em muitas plaquinhas que tem na entrada da casa. Mas hoje quero te convidar para que você entenda o real sentido desse momento de turbulência, tanto na vida de Paulo e Silas, quanto na vida de todos aqueles que o cercavam. Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19. Diz assim na minha Bíblia, lembrando que eu leio a NVI, tá? Tamires está aqui com a Bíblia de Genebra, que é uma versão um pouco mais... Almeida, né? Você está com a Almeida? É a Bíblia de Genebra, mas a versão dela é Almeida e corrigida. Almeida e corrigida, tá? Ela é mais próxima do original do que a minha, tá bom? A minha ela tem uma linguagem um pouquinho mais facilitada para que a gente consiga entender um pouco melhor. Mas se em algum momento a gente tiver dificuldade com alguma palavra, alguma expressão, a gente já coloca para os irmãos aqui, tá certo? Diz assim na minha Bíblia. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, que eram aqueles que podiam julgar, né, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, diz a minha versão severamente, a sua diz o quê, Tamires? 23.
lhes deram muitos açoites. Então, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Gente, eles estavam presos, eles estavam com os pés presos no tronco. Para você que não sabe como que era isso, é quando você coloca a pessoa deitada e as pernas dela são voltadas para trás e os seus pés são algemados com uma algema que amarrava a cintura e tinha duas outras algemas extras ligadas a essa, prendendo os pés. Então eles estavam totalmente presos, eles não conseguiam. Eles estavam presos como criminosos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, lá deitado com os pés presos nos troncos. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, estava dormindo, né? E vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa. Serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui, a gente vai continuar. Eu vou fazer uma pausa. Gente, rapidamente aqui para que você entenda o que está acontecendo. Paulo e Silas acabam de expulsar um espírito maligno de adivinhação de uma jovem que dava muito lucro com esse dom para os seus donos, os seus patrões, né? E aí, os patrões ficaram com raiva e denunciaram que eles estragaram o negócio deles. Então, eles foram levados aos magistrados. O povo se voltou contra eles, porque todo mundo gostava de ouvir aquelas adivinhações baratas. E era interessante, William, que durante toda aquela semana que Paulo e Silas estiveram ali anunciando, né, essa mulher, né, possuída desse espírito maligno, ela vinha gritando na frente deles, exatamente, dizendo assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." E aí, interessante, né? Talvez se a gente passasse despercebido, poderia dizer assim: "Nossa, mas essa mulher tá ajudando Paulo e Silas." Mas na verdade não, ela vinha ali para perturbar todo o processo. E aí, depois de uma semana ali fazendo isso, Paulo fica revoltado e expulsa esse espírito maligno. E aí, com isso, né, a gente observava que os seus aqueles homens, os senhores dessa mulher, né, ganhavam lucro em cima dela. Exatamente. E quando esse espírito é expulso, eles param de ganhar lucro e acusam Paulo e Silas. É importante, William, que a gente observa, né, como que Paulo, ele vivia debaixo de um propósito, né? A gente vê que no início do capítulo 16, ele estava pronto para ir para a Ásia. O desejo dele era ir para a Ásia, mas ali, né, direcionado por Deus, ele não vai à Ásia, lhe é permitido ir para lá. E aí, nesse capítulo, a gente vê essas conversões, essas transformações, né? Não só na vida desse carcereiro, de toda a família dele, como também essa jovem possessa, como também Lídia, né, e toda a casa dela que foram batizados, e está também registrado nos versículos anteriores desse capítulo 16. Mas tem uma coisa aqui, William, que chama muito a atenção. No início do capítulo 16, vai dizer que Paulo, ele vai juntamente com Timóteo, né, encontra Timóteo, né, e está junto de Lucas. E aí, quando a gente observa aqui, a gente vê que apenas Paulo e Silas são presos, né, justamente por conta da nacionalidade deles, por serem judeus também, terem também nacionalidade
essa nacionalidade, eles são presos, enquanto que Timóteo e Lucas, por serem gentios, né, eles não foram acusados, né? Então a gente percebe que, além de tudo, não bastou só ser preso, eles ainda foram açoitados, o que pela lei romana, né, não poderia acontecer por serem Paulo e Silas também de nacionalidade romana. Então a gente percebe aí que toda essa história, né, ela é mais profunda do que a gente imagina. Mas Paulo e Silas deixam pra gente aqui um belo testemunho, né? Começando ali, trazendo pra gente nessa história um grande exemplo de reconciliação. Olha quantas pessoas foram reconciliadas, foram salvas ali, mediante o testemunho dos dois, né, O que eu William? quero chamar a atenção de você é que Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam com seus pés presos nos troncos. Eles estavam severamente açoitados. Provavelmente estavam sangrando muito, porque eles foram muito açoitados. É verdade. Então, apesar de estarem em uma posição desconfortável, que os estava machucando, eles estavam açoitados e presos, e mesmo assim eles louvavam a Deus. Em meio a uma situação desgraçada, eu posso até dizer assim, uma situação terrível, eles foram capazes de glorificar a Deus. E isso está diretamente ligado ao entendimento do propósito que Deus tinha na vida deles. E eles estavam ali, Verdade. né, presos, amarrados. E então, queridos, o que chama a nossa atenção é que naquele momento em que eles estão louvando, os presos estão escutando eles louvando. E os presos estão, através desse louvor, ouvindo a mensagem de Deus. E eles estão presos, tá? E o que nos ensina algo muito interessante. Paulo e Silas eram servos de Deus. Paulo e Silas estavam no ministério da reconciliação. Paulo e Silas estavam pregando a verdade. Paulo e Silas estavam ali com um propósito, com uma missão. Só que isso não significa que eles estavam livres daqueles açoites. Eles foram para aquela cadeia, mas o fato de estarem naquele lugar horroroso, com condições terríveis, precárias, isso não faz sentido para quem está lendo o texto, mas fazia todo sentido para eles, porque eles sabiam que mesmo ali, Deus lhes tinha confiado o ministério de da reconciliação. Não sabia o que ia acontecer, mas por volta da meia-noite o texto vai dizer que um grande terremoto sobreveio e abalou os alicerces daquela prisão. Isso fez com que todas as cadeias se abrissem, as portas das cadeias se abrissem e todas as cadeias se quebrassem. Isso acordou o carcereiro, ele ficou desesperado, porque lá na frente foi mandado que eles observassem Paulo e Silas com muito cuidado. Ou seja, olha, não deixe esses caras fugirem, não. Então, quando isso acontece, gente, Paulo e Silas, eles rapam fora, né, Tamires? Claro que não. Eles não saíram Uma correndo. coisa, William, que o texto é muito claro, que traz pra gente essa convicção que os dois tinham do propósito da vida deles, né? E aqui diz que era por volta da meia-noite, aí você imagina, os dois tiveram suas roupas rasgadas, apanharam bastante, estavam ali presos ao tronco e ainda assim eles sabiam que tinha um motivo na vida Eles deles. não sabiam o que ia acontecer. Exatamente, Mas mas alguma estavam coisa. prontos, né? Estavam Isso que prontos. chama atenção. E, irmãos, não era... Então agora que a gente foi preso, vamos continuar naquela fé e que vai dar certo. Aqui diz que era por volta da meia-noite. Então isso quer dizer também constância. Sim. Não só convicção, como constância. Ou seja, eles poderiam muito bem, depois que o sangue tivesse esfriado, ficar pensando na situação. E agora, como é que a gente vai sair daqui? Vamos dar um jeito, começar aquele desespero, mas não, eles continuaram ali, firmes. mesmo diante de tudo isso. Diz que por volta da meia-noite os dois oravam e cantavam louvores a Deus. Então a gente observa, né? Primeiro, a convicção e depois a constância desses dois. Imagina, William, à meia-noite os outros presos querendo dormir e eles ali cumprindo o propósito da vida deles. E aí? E algo muito marcante acontece. E aí, gente, imagina isso. As cadeias se quebraram nas portas, as algemas se soltaram. Qualquer um de nós teria metido o pé e fugido. Só que se todo mundo fugisse, o carcereiro ia pagar por tudo isso. Ele ia levar a culpa. Sim. Paulo e Silas não fugiram. Sim, e esse carcereiro, William, pela lei romana,
ele deveria ser punido. Então a punição deveria ser muito severa a ponto dele preferir se suicidar. Exatamente. Chegar ao extremo, né? Por achar que os outros presos também tinham fugido. Mas Paulo diz, não faças nenhum mal, não te faças nenhum mal, que Estamos todos estamos aqui. Ninguém foi embora não, cara. Para com isso. E às vezes, olha só, ele puxou a espada para se matar. Ele não percebeu que os presos não tinham fugido, eles estavam ali. Exatamente. Na hora do desespero, Ficou apavorado. muitos de nós ficamos apavorados sem antes observar o que Deus está fazendo, sem antes observar a situação em que Deus está trabalhando. Eles não fugiram, mas o que levou ele a pensar? Pronto, todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. Isso impediu ele de olhar para onde ele estava e falar assim, não, ninguém fugiu. E Paulo foi a pessoa, usava esse cara, não se mata porque estamos todos aqui, ninguém fugiu, calma. O homem ficou extremamente desesperado. Agora eu imagino, Tamires, tudo ficando ali, tudo ficando aberto ali, e aí os presos olhando um pro outro. E aí, vamos fugir, não vamos? Aí olharam tudo que a gente queria. Olharam para Paulo e Silas, os últimos que chegaram, né, que foram açoitados pra caramba. Ué, eles não fugiram não? Não, peraí. Vamos aguardar. Então eles tiveram influência até na decisão dos outros presos, imagino eu. E aí, gente, eu quero te deixar a primeira lição aqui. Diante dos terremotos que passam na nossa vida, tá? Muitas vezes Deus traz o terremoto, Tamires, não é para dar destruir, né? E não necessariamente para dar livramento, como às vezes a gente pode olhar para esse texto e achar, não, o terremoto ele foi para dar livramento para eles fugirem. Não, foi para dar livramento, mas não para eles fugirem. Foi para dar o livramento para que o carcereiro tivesse a oportunidade de ouvir a mensagem da reconciliação. Até porque, né, William, Deus ele não trabalha com ilegalidade. De forma nenhuma. Ele não trabalha com coisas ilícitas, com coisas erradas. Deus não tem parte com isso. Se fosse, né, hoje na nossa geração, talvez se acontecesse isso, as pessoas poderiam até pensar, e Deus está agindo, vamos entrar no ilícito aqui, vamos fugir. Vamos ser fugitivo. Porque é a resposta de Deus, e na verdade não é isso que o texto ensina, tá, irmãos? Então estejam muito atentos. E aí a gente percebe que mesmo diante desses terremotos da vida, William, esse plano de Deus, né, esse plano para qual Paulo e Silas foram convocados, eles não sobrepõem nada à necessidade deles. A necessidade deles naquele momento, talvez, o desejo deles, né, podemos dizer assim, era fugir, era sair daquele cenário, daquela circunstância. Na verdade, o plano de Deus sobrepõe as nossas necessidades. Sim, sim. Ele sobrepõe a tua necessidade, o teu desejo. Qual era talvez a vontade imediata? Fugir, né? Poxa, Deus abriu essa porta da cadeia aqui, eu vou fugir. Só que o entendimento de liberdade de Paulo e Silas, ele ia muito além de cadeias, gente. Exatamente. Então, qual é o teu entendimento de liberdade? Então, essa porta Deus abriu para mim, para me beneficiar. Será? Eles tinham um grande propósito ali. O uma projeto família de Deus inteira, é macro, né? Várias pessoas precisavam ouvir da reconciliação, do evangelho. Essa vida deveria, a começar pelo carcereiro, deveria ser salva aí do suicídio, né? Desse extremo. E quantas pessoas, diante das dificuldades, estão buscando o extremo, né, William? Paulo e Silas representavam uma igreja ali na prisão, em uma situação inóspita, com presidiários, com homens que cometeram crimes. Eles estavam ali no meio. Eles poderiam ter fugido, mas eles entenderam e olharam com misericórdia para o lugar que os cercava. E tiveram misericórdia dos presos e tiveram misericórdia também do carcereiro. Então, quando o carcereiro tenta se matar, que ele interrompe esse momento de suicídio do carcereiro, de tentativa de suicídio, o carcereiro cai de joelhos e fala assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, gente, essa frase ela vai muito além do que apenas uma frase. É verdade, a gente já vai explicar bastante sobre ela, William, mas antes eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos como que Paulo e Silas, eles não se aproveitaram dessa situação em benefício próprio, né? Exato. Como que ali... Eles poderiam ter feito isso, né? Exatamente, estava tudo favorável, não tinham mais algemas, não tinham mais as grades ali para prendê-los, eles poderiam fugir para outra cidade, enfim, mas ali
eles sabiam que eles tinham algo a cumprir naquele lugar, né? E ao que indica, ali eles tinham algo a fazer, né? E o que chama muito a atenção é como eles continuam ali, não agem com desespero, eles sempre estão ali esperando a condução do Senhor para saber o próximo passo e firmes naquele propósito para o qual foram chamados, né, E Will? aí ele fala de Jesus para o carcereiro fica tão feliz que entende que todos os de sua casa também precisam ouvir. Então ele batiza o carcereiro, eles batizam todos da casa do carcereiro, tá? E quando eu falo todos da casa do carcereiro, gente, eu estou dizendo todas as pessoas que moram com ele. Não necessariamente só os filhos, a esposa, pode ser os servos, os amigos, todos que estavam na casa dele. Ele batizou todos os da casa do carcereiro, porque o carcereiro quis levar isso, né? O carcereiro ele ficou tão feliz com essa reconciliação, com esse acesso que ele ficou sabendo que ele tinha direito à reconciliação com o pai, que ele levou para sua casa e todos foram batizados. É verdade. E esse texto, né, traz pra gente a importância, né, da gente observar os versículos da palavra de Deus e aprofundar nelas. Muitas pessoas por aí dizem que acreditam que basta você ser salvo, né? E depois disso, sem mais nada acontecer, todas as outras pessoas que te cercam serão salvas. Isso aqui a gente precisa entender, irmãos. Por que eu tô falando isso? Sim, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Se, né, no caso aqui, e todos, e será salvo tu e a tua casa, ou seja, todos aqueles que, assim como você, entenderem, crerem no Senhor Jesus Cristo. Sim. Então, para que aquelas pessoas que nos cercam entendam e creiam no Senhor Jesus Cristo, nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Com certeza. Nós devemos também fazer a nossa parte. Não é simplesmente, eu aceitei Jesus, agora toda a minha família será salva. Será salva se você entender a sua missão ali, o seu propósito, e você continuar compartilhando esse evangelho. É o que os próximos versículos vão nos dizer. E aí o versículo 32 traz pra gente essa questão de Paulo e Silas que não perderam a oportunidade. Quando o carcereiro pergunta o que deve fazer para ser salvo, eles dizem: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aí no versículo 32, e pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, ou seja, Paulo e Silas pregaram não só para esse carcereiro, como também para toda a família dele. Mas como que então os irmãos vão me explicar que, estando eles na cadeia, e os dois puderam pregar para a família inteira deles? Só pode ter acontecido quando esse carcereiro entendeu a necessidade de levar para os seus, para aqueles que o cercavam, né, que o cercava, levar para eles também essa oportunidade de conhecer o evangelho. E detalhe, não, tá, gente? Ele não levou Paulo e Silas nessa hora para casa. Depois que todo mundo ouviu e aceitou, então ele levou Paulo e Silas para casa dele, limpou as feridas, serviu uma bela refeição. Olha que bacana. Tamires, isso leva a gente a entender que ele deu um telefonema pro familiar dela: chega aqui, porque o negócio aqui tá bom. 33. Na mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, essa família inteira é salva ali, né, por conta desse testemunho, né, dessa partilha desse carcereiro, né? Tudo que tinha para dar errado deu certo. Então, gente, para de achar que o terremoto que nós estamos vivendo nas nossas vidas, vamos parar de agir desse jeito, de achar que isso é obra do diabo, porque Deus, às vezes, ele faz sim o terremoto para que nos proporcione a oportunidade de duas coisas: falarmos do seu amor e também sermos abençoados. Então, Paulo e Silas ali, eles receberam um livramento da cadeia,
mas não do jeito que muitas pessoas esperavam. Talvez nós, nessa situação, fugiríamos, aproveitaríamos a oportunidade, mas não. Eles aproveitaram a única oportunidade que eles tinham de fugir para falar a palavra de Deus. Eles não fugiram. Você tem fugido? Será que você tem fugido? Deus, ele tem proporcionado a você oportunidade de compartilhar, de ser um ministro da reconciliação, como Paulo ele nos ensina aqui. Jesus ele nos confiou o ministério da reconciliação. Quando a gente prega o evangelho, a gente está pregando, a gente está sendo ministro da reconciliação entre o homem e Deus, levando esse homem e apresentando Jesus para ele, ensinando que só através de Jesus nós podemos nos reconciliar com o Pai. E então, queridos, quando a gente fala isso, é com muito carinho, com muito cuidado. Observe, não preste atenção no terremoto, preste atenção no que Deus está fazendo. Até porque, o plano de Deus ele vai muito além de nós. Né? Não se tratava nesse momento só de Paulo e Silas, se tratava de uma família inteira sendo reconciliada, sendo salva, se reconectando. Várias pessoas nesse contexto sendo reconciliadas ali. Sim. Né? Então a gente vê que muitas coisas, às vezes a gente tem até um pensamento um pouco egoísta, né, sobre as coisas que Deus faz, e a gente acha que Deus ele está sendo fiel somente a mim, e aí parece que eu sou ali melhor do que os outros, e na verdade, né, o Senhor ele se mantém fiel à palavra dele, fiel a todos os que o buscam e todos aqueles, né, que precisam ser salvos, porque o projeto dele é salvar toda a humanidade, todo aquele que crê, né? Então, isso é muito importante para a gente estar. E aí, William, eu gostaria de voltar um pouquinho com aquela situação, né, que você falou que ia parar e depois a gente retornar, ao ponto que nós falamos de que Deus não age com ilícito, né? E aqui, irmãos, talvez numa leitura um pouco rápida, a gente possa imaginar assim, né, que eles foram soltos, que naquela mesma noite o carcereiro já abriu ali as portas e mandou todo mundo embora. E na verdade... Que eles foram soltos pelo terremoto. Exatamente. Na verdade, não é isso que a o texto ideia diz. do terremoto não era soltar Paulo e Silas da cadeia, tá? Entenda o que o texto está dizendo. E sim mostrar esse algo sobrenatural, esse algo ali, né, que estava... E através de tudo isso, todo mundo ter a oportunidade de ouvir esse Deus que traz o terremoto, liberta aqueles que são dele, tá? Então, eu quero só lembrar para você que quando Jesus morreu, houve um terremoto também, tá? Aí. Então, e esse terremoto, ele rompeu o véu que separava o homem de Deus. Pensa nisso aí. Pega, toma posição aí, hein? Toma posição, como diz mamãe. Mamãe fala assim agora, toma posição, hein, varão? Então, toma posição aí. Então, assim, gente... Tamires falou que Deus não trabalha com ilícito e ele não trabalha. O terremoto e a cadeia ali não foi quebrada para que eles fugissem, foi quebrada para que eles testemunhassem. Para que a glória de Deus se manifestasse. Para que a glória de Deus se manifestasse de forma muito maior do que o terremoto. O maior ainda estava por vir. Por quê? Porque no versículo 35, olha isso, Paulo e Silas já tinham falado de Jesus, batizado o carcereiro e a família, limparam as feridas, tiveram um belo jantar, ficaram felizes, se alegraram naquela noite. Eu acho que poderia ser como... Ai, meu Deus, esqueci agora. Que o preso ele pode sair, mas ao final da noite ele tem que voltar, né? Regime semiaberto. Isso aí. Parece, dá a entender que era isso, né, William? O que acontece? Olha o que o texto vai dizer, versículo 35. E outra também, Paulo e Silas não pediram liberdade para o carcereiro, tá? Eles não barganharam a palavra de Deus com a liberdade deles. Eles pregaram. Se de manhã o carcereiro quisesse levá-los de volta para a cadeia, eles iriam. Só que olha o que acontece no versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados, os mesmos que mandaram prender, né? Mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Olha
Do nada, né? Como se fosse do nada. Que coisa maravilhosa. Eu Olha acho como que Deus os age, magistrados, Tamires, devem ter, talvez, e aí eu tô conjecturando, tá? Eu acho que os magistrados chegaram até a pensar que o carcereiro tinha levado Paulo e Silas para garantir que eles não fugiriam, né, para sua casa, porque ele falou para vigiá-los com cuidado. E ele fala assim, ó, liberta esses homens. Exatamente. E aqui, irmãos, olha Paulo, ele, né, sempre ali muito assertivo, e olha o que ele fala. E, depois que foi comunicado, né, versículo 37, Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Como eu falei, isso não poderia acontecer. O certo é certo. Todo cidadão romano, ele está isento dos açoites. Então, ele deveria ali... Paulo foi taxativo na lei, né? Exatamente. E eles tinham, Muito por legal serem isso. cidadãos romanos, eles tinham a oportunidade de recorrer a César. Sim. Mas eles não lhes deram essa oportunidade. Aí ele segue. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça... Eu não quero ir embora. Comunicaram isso aos pretores, que ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Porque Ou seja, fizeram coisa errada. Eles infringiram a lei, Paulo e Silas não, né? Se mantiveram fiel ali. E aí, por isso nós falamos que o plano de Deus é sempre maior do que o que a gente pensa. É sempre além, vai muito além de nós. E então, foram ter com eles, e aqui, irmãos, lhes pediram desculpas. Eita, que beleza, e hein? relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Então a gente percebe aqui, homens que mandaram bater neles, rasgar a roupa, prender, botar algemas ali. Deus fez os caras virem para se reconciliar. Se reconciliar, pedir desculpa. Então, irmãos, é assim que o nosso Deus age. Reconciliou todo mundo, gente. Nós não precisamos agir com o ilícito e nem achar que Deus ele age através do ilícito, porque Deus ele não precisa disso. Deus ele pode mudar leis. Deus ele pode transformar situações. E fazer as leis se cumprirem também. E fazer as leis se cumprirem, por quê? Para que o seu propósito maior seja cumprido. Quantas pessoas foram transformadas, reconectadas através dessa experiência. Então, como falamos lá no início do capítulo 16, Paulo ia para onde? Para a Ásia. Ele não foi para a Ásia, ele vem aqui, né, para essa região. E aí, chegando aqui, o que acontece? Lídia é salva, é batizada, não só ela, como toda a sua família. Essa jovem é liberta desses espíritos. Esses homens na cadeia, né, ouvem o evangelho, o carcereiro é salvo, batizado e toda a casa dele. Olha como que E os magistrados aprendem uma lição nesse dia. A não tocar no ungido de Deus, né? Olha, gente, olha que coisa bacana. A gente já tá começando a caminhar para nossa reta final e não desconecta, tá bom? E ó, deixa. A gente tá falando aqui e você não deixou like nem curtir. Deixa seu like. Sobe esse coraçãozinho aí. Queremos ver muitos likes subindo. Gente, deixa eu só marcar uma coisa. Eu vou marcar no mural assim, Tamires, para destacar. Preste atenção. Tá vendo como o terremoto não é a parte mais importante dessa passagem bíblica? Tem muita gente que acha que o terremoto é a parte mais importante. Gente, achar que o terremoto é a parte mais importante e a quebra das cadeias é a parte mais importante, gente, é limitar o processo macro de Deus que está acontecendo por trás de tudo isso. O que nós te convidamos na Escola Bíblica Dominical é a ter essa ótica, essa visão, uma visão macro de tudo que Deus está fazendo. Amém. Porque o texto não está ali por acaso, gente. Deus ele faz uma obra grandiosa e o nome dele é glorificado através da vida de Paulo. Ele não deixou Paulo e Silas saírem envergonhados daquela cidade. Eles saíram honrados, respeitados e ficaram até com medo deles. Rogaram para eles, não, por favor, vai lá, senão vocês ficarem por aqui, vão acabar queimando a gente, vão descobrir. Gente, pediu desculpa. Olha isso. Publicamente. Olha isso. Houve reconciliação do homem para com Deus ali e do homem para com o homem. Eles pediram desculpa.
Isso é reconciliar, gente. Isso é reconectar. Verdade. Paulo falou, opa, alto lá. O que é certo, tem alguma coisa errada aqui, é isso que está errado. Então, agora a gente exige que aconteça assim. E aconteceu. Olha que coisa bacana, gente. Quando Deus está no negócio, não há motivo para você se desesperar ou ficar olhando para o terremoto. Verdade. Gente, a maior obra de Deus nessa passagem não foi ter quebrado corrente de Paulo e Silas, não foi ter quebrado cadeia, porque eles foram presos de novo em outras ocasiões. Paulo foi preso. A grande questão é que o conceito deles de liberdade é muito diferente do de muitos de nós. O conceito de prisão e de liberdade de Paulo e Silas não está em algemas físicas, gente. Sim. Deus os libertou e para a liberdade que eles foram libertos. E essa liberdade mental, essa liberdade de adoração, essa liberdade para obedecer à vontade de Deus. E mesmo com algemas, né, William, físicas, eles poderiam ali continuar cumprindo o evangelho deles, né? Então a gente percebe que mesmo ali, presos, eles ainda continuaram anunciando o evangelho. Em outras ocasiões, Paulo escreve cartas para abençoar as igrejas. E ele está preso. Né, para ensinar, para orientar. Então, assim, irmãos, nada pode nos parar quando nós somos reconectados com Deus. Nada pode nos parar quando nós estamos ligados e quando nós entendemos que somos agentes de reconciliação. O nosso desejo nesse dia, nessa manhã, ao final da CBD, é que você entenda o seu papel de agente de reconciliação. Que você entenda que Deus ele te colocou com o propósito de reconciliar, de reconectar vidas, de se reconciliar com o Pai, de ser instrumento, testemunho vivo do Evangelho de Cristo, que é o único que tem poder para fazer essa reconexão. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida, que você não fique só de braços cruzados esperando terremotos virem, né? Ou grandes acontecimentos virem, para que você tome sua posição, para que você tome, né, para que você entenda o seu propósito, que você possa cumprir assim, né, o propósito de Deus na sua vida. Quando e toda vez que tiverem terremotos, não fujam. Aguarde e ouça a voz de Deus. Amém. Não haja como carcereiro, desesperadamente. Observe o que Deus está fazendo, porque o que Ele está fazendo não é apenas o que está óbvio diante de você. Deus sempre está fazendo uma obra muito maior do que nós, Amém. do que a gente pensa. Deus não está fazendo alguma coisa para você. Deus está fazendo algo para toda a humanidade desde o início dos tempos. Aleluia. Então, que Deus abençoe sua vida nessa manhã, que você tenha um domingo abençoado. Logo mais às 19 horas, teremos nosso culto de adoração lá no templo. Então, fica aqui um beijo para você, o beijo de Tamires para você e que Deus abençoe poderosamente sua vida. Sugestão do almoço de hoje, rosbife com batata frita. Deus te abençoe. Beijão e nos vemos em breve. Tá, agora eu vou esperar a Tamires apertar o botão ali.